Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Meus amados irmãos, reverendas irmãs, também aqueles que nos acompanham de suas casas, celebramos hoje a missa cotidiana pelos fiéis defuntos, nestas intenções lidas antes de iniciarmos a Santa Missa. Sempre quando nós celebramos a Santa Missa dos fiéis defuntos, claro, nós lembramos destes nossos parentes falecidos, principalmente quando é mais recente. Nós sentimos essa grande dor no nosso coração pela saudade que é comum e é próprio da nossa natureza humana. É comum também a cada um de nós, às vezes, derramarmos as lágrimas por causa, claro, da ausência da pessoa que nós amamos, como Nosso Senhor também chorou na presença, na falta de Lázaro, juntamente com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Nosso Senhor também derramou as suas lágrimas, porque Ele amava também Lázaro, que era o seu amigo. Também não é errado nós também chorarmos pela ausência e pela falta, pela perda dos nossos parentes, mas nunca seja estas lágrimas sejam de desespero, mas sejam lágrimas somente desta falta, e confiarmos sempre na palavra de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. É Ele que vai ressuscitar estas pessoas que já deixaram este mundo. E sempre quando nós celebramos a festa, celebramos a Santa Missa em comemoração dos fiéis defuntos, é o momento oportuno para nós também meditarmos e refletirmos na nossa vida. A nossa vida que é tão breve. E nós devemos buscar em cada momento a nossa santificação. Senão, meus amados irmãos, nada terá sentido e terá tido sentido nesta vida se nós não buscamos a santidade, se nós não alcançarmos a santidade. Por isso, o momento de nós refletirmos em como nós estamos vivendo, em como estamos aproveitando as graças que Deus nos concede, o tempo que Deus nos concede ainda aqui neste mundo. E para isso nós buscarmos a santidade. Nosso Senhor sempre nos aconselha em como alcançarmos a nossa santificação. Ontem celebramos a festa de Cristo Rei, e por isso não celebramos a Santa Missa de domingo, mas a leitura da Santa Missa do Evangelho de ontem, muito propícia para cada um de nós. Nós que, como pecadores, muitas vezes nos colocamos na presença de Deus pedindo a Ele o perdão dos nossos pecados e alcançamos misericórdia, alcançamos o seu perdão. Muitas vezes temos uma atitude contrária quando se diz respeito ao nosso próximo. E Nosso Senhor no Evangelho, Ele vai dizer no final do Evangelho que aquele Senhor, aquele Rei, tratará do mesmo modo a cada um de nós se não perdoarmos o nosso irmão no íntimo do nosso coração. Este Evangelho, a parábola que Jesus conta, vai ser depois da pergunta de São Pedro a Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Somente bastará perdoar 7 vezes? E Nosso Senhor vai dizer, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quer dizer, perdoar sempre. E Jesus conta a parábola de um rei que chama a contas um seu servo que lhe devia 10.000 talentos, uma grande quantia, e aquele servo se prostra diante do rei, dizendo para lhe conceder mais um pouco de tempo. O rei queria colocá-lo na prisão, juntamente com a sua família, até que lhe pagasse tudo. E o servo pede assim o perdão daquela dívida, não o perdão, mas um tempo para que ele possa pagar. E o rei, vendo aquela atitude de humildade, de reconhecimento, perdoa aquele servo. E este servo, perdoado pelo rei, ele, ao sair da presença do rei, se encontra com um que lhe devia uma quantia muito menor.
E a atitude daquela outra pessoa é a mesma atitude que ele teve com o rei, mas a atitude deste servo perdoado é muito diferente. Ele não perdoa e pede para colocar aquele que lhe devia na prisão até pagar tudo. E as pessoas que estavam ao redor viram aquela atitude, tinham visto também a primeira atitude do rei perdoando-lhe a dívida, e vendo esta ingratidão a este mesmo servo não perdoar uma dívida de outra pessoa, vão até o rei para lhe dizer o que tinha acontecido. E o rei, assim, ele vai dizer da ingratidão deste entristecido, claro, da ingratidão daquele servo, e novamente vai como levantar o seu perdão e vai colocá-lo na prisão até ele pagar toda a sua dívida. E termina com a palavra que eu iniciei: assim a mesma atitude o Pai do céu terá com cada um de vós, se não perdoares o vosso irmão no fundo do seu coração. Meus amados irmãos, este rei é Deus, e o servo somos cada um de nós, pobres pecadores. Nós olhamos por um lado a generosidade divina, e por outro lado nós vemos como nós somos mesquinhos. Nesta generosidade divina nós vemos que o pecado é uma dívida que nós contraímos contra Deus, uma dívida infinita que nós não podemos pagar, nem poderíamos, nem podemos pagar. E como nós contraímos uma dívida? Quando nós não restituímos aquilo que a outro é devido. Nós devemos dar glória a Deus e nós pecamos com o nosso pecado. Nós preferimos dar glórias a nós mesmos, glorificarmos as nossas paixões, glorificarmos os nossos prazeres. Nós deveríamos, meus amados irmãos, prestar a Deus obediência, e nós vamos utilizar a mesma palavra que Lúcifer utilizou: não serviant, não servirei. Quando Deus me dá os mandamentos, eu vou passando em cada um dos mandamentos e vou dizer: não servirei, não vou obedecer a este mandamento. É assim que nós fazemos quando nós pecamos, e nós contraímos essa dívida infinita contra Deus. E nós podemos também contrair a dívida, meus amados irmãos, não somente não restituindo aquilo que é devido a outro, mas também quando nós esbanjamos o dinheiro ou os bens obtidos por empréstimo. Nós vemos que Deus emprestou para nós a vida, para nós salvarmos a nossa alma. E nós, com o pecado, nós utilizamos esta vida que Deus nos concedeu e nos emprestou para nós perdermos a nossa alma. Deus empresta-nos, meus amados irmãos, a saúde e o tempo para praticarmos boas obras, boas ações, e nós, com o pecado, nós fazemos o contrário. Utilizamos a nossa saúde, utilizamos o nosso tempo para ofendermos a Deus. Deus deu-nos a língua para nós o louvarmos, e nós utilizamos tão mal a nossa língua. Deus deu-nos a mente para nós pensarmos nele constantemente, e nós pensamos em tantas outras coisas, mas não pensamos em Deus. Deus deu-nos um coração para nós o amarmos, e nós amamos tantas outras coisas fora de Deus, e contraímos essa grande dívida com o nosso Criador, com o nosso bom Deus misericordioso. Meus amados irmãos, nós não poderíamos pagar esta dívida. Quantas vezes também nós nos dirigimos como este servo diante de nosso Senhor, diante do Rei, nós ajoelhamos, prostramos-nos no sacramento da confissão e nós pedimos o perdão: tende piedade de mim, e nosso Senhor nos perdoa. Perdoa toda a nossa dívida, até o último centavo. Lembramos, meus amados irmãos, sempre disto: quando o nosso Senhor nos perdoa, Ele esquece aquilo que nós cometemos.
Deus é tão bom conosco, meus amados irmãos, e nós somos tão ingratos. Quantas vezes nós mesmos temos experimentado a misericórdia do Senhor? Quantas vezes temos falado para Ele, depois de cometermos novamente um pecado, será a última vez, eu mudo de vida? E depois nós recomeçamos como antes, acumulamos pecado em cima de pecados. E Deus sempre nos tem perdoado. Deus sempre está de braços abertos para nos acolher, como se sempre tivéssemos sido seus melhores amigos. E é tão bonito, meus amados irmãos, nós olharmos deste modo. Por mais que sejamos os piores pecadores deste mundo, se arrependidos o procuramos a sua misericórdia, Ele nos trata como seus melhores amigos, nos perdoa como se nós não tivéssemos feito nada contra Ele. Se nós vemos por um lado então essa generosidade de Deus, que sempre nos perdoa, por outro lado nós vemos como nós somos mesquinhos com Deus e mesquinhos também em perdoarmos o nosso próximo. Nós muitas vezes dizemos, eu tenho sido ofendido demais, é impossível perdoar, como se nós não ofendemos Deus tanto. Se nós fizermos sempre esta aplicação, meus amados irmãos, nós vemos como nós somos ingratos ao amor e à misericórdia de Deus, porque nós deveríamos ter essa mesma atitude com o nosso próximo. E nós fazemos interrogações, colocamos fatos, situações. Se nós tivéssemos feito deste modo com Deus também, poderíamos dizer, é impossível Ele também nos perdoar o quanto nós o ofendemos. Dizemos, não posso perdoar, porque nisso eu perderia a minha honra. Meus amados irmãos, e a honra de Deus não é alguma coisa mais do que a honra de nós míseras criaturas. E, no entanto, Deus perdoa sempre todos que sinceramente lhe pedem perdão. Muitas vezes nós dizemos, mas Ele é um ingrato, se eu perdoasse Ele tornaria a me ofender, a fazer pior. Ele não merece mesmo o perdão, o meu perdão. E nós, meus amados irmãos, não fomos ingratos com nosso Senhor. Não obstante as promessas, não voltamos tantas vezes a fazer pior do que, primeiramente, nós cometemos, fazer pior do que antes. Merecemos nós o perdão que Deus está sempre pronto a nos conceder. Talvez nós dizemos, que dirá o mundo por eu perdoar essa pessoa? Diriam que eu perdi? O mundo, meus amados irmãos, dirá que nós somos cristãos, porque é próprio do cristão perdoar. E quem perdoa nunca perde, sempre vence. Talvez, meus amados irmãos, nós nos acomodamos em dizer, eu perdoei, eu fico na minha, e a pessoa fica na sua casa. Eu perdoei, mas não quero me encontrar com a outra pessoa. Cada um na sua vida, cada um escolheu o seu caminho. Isso não basta, meus amados irmãos, é um falso perdão. Como nosso Senhor vai dizer, é preciso perdoar-nos, perdoar os outros, de cordibus nostris, de todo o nosso coração. Talvez nós vamos dizer, eu deixo tal qual está, mas no entanto, quando nós vemos essa pessoa ter glórias e ter sucesso na sua vida, nós nos incomodamos com isso. Nós nos incomodamos com a alegria e com o sucesso do nosso irmão que nos ofendeu. E se nós vemos desgraças na vida desta pessoa que nos ofendeu, nós nos alegramos. Isto é perdoar, meus amados irmãos. Enquanto isso, nós conservamos cravados no coração as ofensas recebidas. Elas são ruminadas dia a dia. Não se acaba. Muitas vezes nós somente não ruminamos isso em nós, estas mágoas, estas falhas, estas faltas do nosso próximo, mas acabamos sempre contando para o nosso irmão, para outra pessoa, e muitas vezes aumentando as suas ofensas.
Enquanto isso, evita se encontrar com aquela pessoa, finge-se não a ver quando se passa por ela, nega-lhe o cumprimento. Isso não basta, meus amados irmãos, como eu disse, porque nosso Senhor vai dizer no final do Evangelho, é preciso perdoar de todo o coração. E nós sabemos, à medida que nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Assim, meus amados irmãos, nós alcançamos a nossa santificação. Nós precisamos tanto do perdão de Deus. Isso é fato. Quantas vezes nós o ofendemos? Quantas vezes nós distanciamos ou estamos distantes de nosso Senhor pelo pecado grave, pelo pecado mortal? Ou estamos nos distanciando de Deus pelos nossos pecados veniais não combatidos, pelas nossas imperfeições, e precisamos tanto do perdão de Deus, mas não somos capazes de perdoar o nosso irmão, e nosso Senhor pede de nós, é necessário nós perdoarmos. Muitas vezes é difícil, sim, meus amados irmãos, é difícil, mas é necessário para nós alcançarmos a santidade. Que nós possamos então colocar a nossa mão na consciência e refletirmos. Como eu estou vivendo a minha vida? Eu estou buscando a minha santificação? É preciso nós olharmos mais para o céu. É preciso nós desejarmos realmente chegarmos ao céu um dia. E se nós desejamos com todo o nosso coração, não haverá muros que nós não vamos pular e transportar, não haverá dificuldades que nós vamos enfrentar, porque nós temos uma finalidade, porque nós temos um ideal, nós temos uma meta. E para nós alcançarmos essa meta, nós fazemos tudo para alcançarmos. Que nós possamos pedir essas graças ao nosso Senhor no dia de hoje. Ao refletirmos e ao rezarmos pelos nossos parentes já falecidos, refletirmos na nossa vida. Nós estamos aqui ainda neste mundo. Ainda nós temos tempo para alcançarmos a santidade. Não percamos oportunidades tão únicas que Deus nos concede. Que nosso Senhor possa nos alcançar essa graça no dia de hoje. Graças para a nossa santificação, para a nossa mudança de vida. Se eu estou distante de nosso Senhor, buscar a confissão. Nossa paróquia, tantos horários de confissões. Busquemos, meus amados irmãos, nos confessarmos com frequência para recebermos o sacramento da Eucaristia, como nosso Senhor vai dizer no Evangelho desta Santa Missa, que aquele que não comungar do seu corpo e do seu sangue não pode permanecer nele. É preciso que nós comunguemos para termos essa união com nosso Senhor e para nós nos santificarmos. Então, aproveitarmos, mudarmos de vida. O que o mundo pode conceder que Deus não nos conceda? Deus nos concede muito mais. O mundo nos concede coisas passageiras, felicidades momentâneas. Deus nos concede uma felicidade já aqui neste mundo, em união com Ele, uma felicidade eterna no céu. O mundo passa e nós temos a eternidade que nos espera, onde nós realmente vamos encontrar a verdadeira felicidade que tanto nós procuramos. Louvado seja